Meu nome é Amália, sejam muito bem-vindos aos estudos do Grupo Aulas da Vida. Esses estudos são transmitidos pela Rádio e TV SEAC de Bauru e Rádio e TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Uma boa tarde a todos. Durante o mês de junho, nós tivemos como tema a higiene espiritual, nossa higiene espiritual, né? E hoje eu vou encerrar esse tema com a palestra Amar sem apego. Então, nós vamos falar de uma maneira geral sobre o apego. Mas antes, façamos uma pequena prece, pedindo as bênçãos de Jesus para todos nós. Deus Pai, Jesus amigo de todas as horas, estamos aqui novamente para mais uma tarde de estudo. E eu conto com a sua presença, Mestre querido, que possas abençoar a cada ouvinte que nesse momento está sintonizado conosco. E abençoe também a mim, para que as minhas palavras sejam compreendidas por todos. Agradecemos, Jesus, a presença vossa. Agradecemos a esses mensageiros de luz, que certamente neste momento estão encaminhando as vossas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja. Esse tema, amar sem apego, é um tema que parece que é muito atual, sempre foi muito atual. Mas vejamos o que significa apego. Apego pode ter dois significados. Um significado que eu poderia dizer normal, que é essa ligação afetuosa, essa afeição sincera, essa estima que nós temos por outras pessoas e até animais. No sentido mais nocivo da palavra, mais exagerado, seria o que o apego? Uma dedicação total, constante, excessiva a alguém ou alguma coisa. O apego tem sua origem na emoção primária do medo, que faz parte da vida, que faz parte da raça animal. Porque o medo, essa emoção do medo, está ligado ao instinto de sobrevivência que Deus nos dotou para que pudéssemos manter a vida nesse planeta. Mas o apego, esse sentimento do apego, aparece em nós quando não queremos deixar para trás tudo aquilo que nós já conquistamos e que nos faz feliz. Até aí tudo bem, tudo natural, né? Mas, contudo, quando em exagero, que aí vamos entrar no sentido da nossa palestra de hoje, quando esse apego está em exagero, esse sentimento se torna nocivo, porque ele traz muitas inseguranças, muitos medos de perder alguém, de perder seu animalzinho, de perder alguma coisa. Isso deixa a pessoa insegura. Mas, sutilmente, passamos a alimentar o nosso egoísmo. Por quê? Por que o apego alimenta o egoísmo? Porque nós acabamos nos tornando cativos do objeto dos nossos desejos. Cativos e a intenção de deixar o outro também nosso prisioneiro. Allan Kardec,
na questão 913 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta aos espíritos da codificação. A pergunta é essa: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Ele já faz a pergunta no sentido mais natural e radical da palavra, né? Qual é o vício que é mais forte, que é mais radical? Os espíritos respondem: nós o dissemos muitas vezes, dizem eles, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. E nós sabemos que a grande chaga da humanidade é o egoísmo, é o orgulho. Isso nós sabemos. Mas o apego, ele tem várias faces, ele tem várias cores também, vários matizes. Pois o nosso ego tem esse cuidado de camuflar, de disfarçar o egoísmo e esse apego com as cores do egoísmo. Por que eu digo cores? Porque ele se disfarça de amor puro e verdadeiro, ele se disfarça de uma amizade muito grande, sincera, ele se disfarça, olha o apego, viu? Ele se disfarça de cuidados zelosos, de carinhos, até excessivos, e se disfarça da subserviência, que é a servidão de um ser a outro. Olha o que o nosso egoísmo faz para disfarçar esse apego. Como eu disse, ele tem várias faces. Vamos ver uma dessas faces. Hoje nós vamos ver 4 dessas faces, viu? Pode até ter mais, mas veremos 4 hoje. A primeira, apego a bens materiais. Não é pessoas aí, é a bens materiais. Esse tipo de apego foi o que Jesus mais condenou, sim. Porque muitos de nós, pelo medo de sofrer privações, fome, passamos a nos tornar pessoas avarentas, egoístas, acumuladoras. Trabalhamos compulsoriamente sem descanso, penalizando às vezes o nosso corpo físico e até o corpo espiritual. Por quê? O que temos não basta, sempre queremos mais. Mas o preço que pagamos por esse tipo de apego é muito alto, pois nós mesmos acabamos por gerar doenças, e doenças graves, doenças psicossomáticas, doenças do emocional que já ferem o corpo físico, como a depressão, o estresse, a ansiedade, pânico, câncer, complicações renais, cardíacas, estomacais e uma infinidade de doenças, até alergias e a mais comum de todas, a insônia. Vamos parar para pensar um pouquinho se não é assim mesmo. Quando nós estamos ávidos por uma conquista material. Isso não é proibido, você fazer suas conquistas materiais. O sério mesmo é o apego exagerado. Nosso egoísmo se veste muitas vezes com as cores
da indiferença. Quando nós temos esse tipo de apego. Quando eu digo as cores da indiferença, por quê? Esse apego nos faz omissos, nos faz surdos, cegos ante a dor do próximo, esquecendo, e nós nos esquecemos de que o nosso supérfluo, de tudo isso que nós acumulamos, poderia atender às necessidades de várias pessoas. Para todas essas faces do apego, Jesus, nosso professor, nosso mestre maior, tem suas recomendações. E a recomendação de Jesus para apegos a bens materiais, nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus 6,19. Olha o que Jesus fala, que todos os que já conhecem. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Olha a recomendação de Jesus, porque ele sabe que desse mundo nós não levamos nada disso. O que levamos desse mundo? As bondades que fizemos, o amor verdadeiro que exercemos, o nosso crescimento espiritual, a nossa amorosidade, a nossa caridade. Isso sim nós levaremos para o mundo espiritual. Porque ele também quer nos dizer que aqui é apenas uma pequena passagem. Que a verdadeira vida está do outro lado. E que nada disso, terrenos, casas, carros, joias, nada disso levamos para o outro lado. Vamos ver um outro tipo de apego. Apegos a comportamentos negativos. Sim, apegos a comportamentos negativos. Nós podemos fazer uma pequena meditação agora de que nós ainda não estamos totalmente libertos das viciações antigas que trazemos de outras vivências passadas. Ainda estamos aqui tentando, relutando em vencer essas viciações. Contudo, ao tomarmos contatos com esses comportamentos viciantes, né, podemos dizer, nós nos corrompemos. Muitos de nós, não vou falar que são todos nós, mas muitos de nós nos corrompemos e novamente nos tornamos submissos de substâncias não necessárias para o nosso corpo físico e que estão aí fora. E às vezes são coisas lícitas, substâncias lícitas e também as ilícitas. Lícitas, o cigarro, a comida, a bebida, a promiscuidade sexual, sim. As ilícitas, dependência química, de substâncias químicas. Ainda como lícitas, a luxúria e a vaidade, o sucesso, a fama. Sim, muitas pessoas são dependentes de tudo isso.
E olha que nós fazemos o possível e o impossível para não perdermos essas viciações que nos prejudicam. Mas muitas dessas nos mantêm na orla, na onda. E nós não queremos perder esse status. Isso é um status de alegrias e aparências vãs. Sim, aparências vãs. Mas, como tudo passa, sabemos disso, ao perdermos esse brilho fictício, esse brilho falso, já começa a se apagar, como eu disse, tudo passa. Somos esquecidos, isolados e substituídos por outros ídolos de barro. Isso muitos podem saber que tem aquela fama, aquele sucesso, a vaidade exacerbada, mas tudo isso passa, pessoal. E quando nós nos damos conta de que levamos uma vida fútil, uma vida sem plantação nenhuma, uma vida onde nós não fizemos muita coisa boa, aí começamos a abrigar em nossos pensamentos ideias suicidas, muitas vezes levando a termo um suicídio, quando não, depressões profundas e novamente pânicos, ansiedades, transtornos de personalidade, tudo isso porque não temos mais tudo aquilo que cultuávamos. Tudo passa, pessoal. Mas Jesus tem também suas recomendações para esse tipo de apego. Em Mateus 7,13, ele nos diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Ele mesmo diz isso. E é verdade. A porta das viciações, a porta das luxúrias, não está aberta, apenas aberta, está escancarada. E como muitos de nós entramos por essa porta. Outra recomendação de Jesus, também em Mateus 26:41, é aquilo que todos nós já sabemos. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. É a recomendação de Jesus. E nós sabemos, se nós temos fraquezas ainda muito latentes em nós mesmos, nós temos que estar em constante oração, em constante vigilância, para que a gente não caia. Outro tipo de apego, apego ao passado. Esse talvez a maioria de nós que chega a uma certa idade ainda mantém. Apego ao passado. Esse tipo de apego está muito ligada a situações boas ou más que já vivemos. Quando as lembranças são boas, nós nos tornamos saudosistas. Ficamos lá no passado lembrando das coisas
maravilhosas, boas que vivemos, mas como tudo passa, também isso passa. E o que acontece? Ficamos recordando os bons momentos e esquecemos de viver o presente, agir aqui no presente. É muito bom recordar as coisas boas, isso é maravilhoso. Mas quando são lembranças dolorosas e aflitivas, muitos de nós trazemos esse passado doloroso de volta às nossas consciências. E isso nos torna amargos, rancorosos, atormentados por fantasmas do passado. Ficamos com ideias fixas, porque nós não temos a disposição para o perdão e o esquecimento. E quando nos tornamos tudo isso, nós afetamos a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E nós não podemos nos esquecer, nunca, que nós estamos nesse mundo para progredir. Mas temos uma solução, talvez que possamos exercer. Quando nós ficamos perdidos aí nos tempos felizes, desses momentos felizes, nós podemos tirar lições, tanto dos momentos felizes quanto dos momentos aflitivos. Dos momentos felizes, devemos lembrar que tudo aquilo que vivemos naqueles dias nos deram forças para continuar vivendo. E é esta lição que nós devemos retirar daí. Porque se você passou por tudo aquilo de bom, você também se fortaleceu. E nós precisamos, sim, buscar esta fortaleza, porque nós teremos dias de aflição. Todos nós temos dias bons e dias ruins. Então, se naquele tempo aquilo fez tão bem para você, traga isso então para esses momentos de aflição e ver como tudo isso vai passar também, né? Mas quando são esses momentos de dor, nós também temos coisas boas para lembrar. Porque na maioria das vezes, nós não passamos por essas dores sozinhos. Houve um familiar, pelo menos um, houve um amigo, houve a bondade de Deus, a bondade de Jesus, te enviando pessoas que às vezes você nem nunca tinha visto na vida para te prestar um auxílio naqueles momentos aflitivos. Então, lembremos que houve pessoas boas em nossas vidas e que você também, ao ver outra pessoa passando talvez pelas mesmas coisas que você passou, encha-se de força, de coragem, da fé, da oração e vá ajudar aquele que está passando por situações difíceis que você conseguiu vencer. Você está aqui, apenas você não conseguir vencer os seus pensamentos negativos. Deixe esses pensamentos do lado e vamos atender, prestar nosso auxílio para quem está vivendo momentos como esses. Não fiquemos parados. A vida
é movimento. A vida nos pede esse movimento. O presente nos pede que possamos ter atitudes positivas. Não fiquemos parados nessa bolha nociva do tempo. Vamos sair dessa bolha e viver com muito amor o nosso presente. Jesus tem uma recomendação para isso também. Ele diz em Lucas 9,62, Jesus nos diz o quê? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que bota a mão no arado. Para fazermos uma plantação, os agricultores sabem disso, eles vão arar a terra, preparar aquela terra para uma nova plantação. Porém, se nós decidimos fazer isso, pegamos essa ferramenta que é o arado e vamos arar a terra. Mas você pega essa ferramenta e olha para trás no sentido aqui do passado. Se você está olhando para trás, como que você vai conseguir arar o seu terreno para fazer a sua plantação? Não tem como. Vai ser muito difícil. E nós precisamos arar o nosso terreno e fazer a nossa plantação. Temos que plantar muito nesse mundo, viu, pessoal? Eu poderia dizer a vocês que tem mais um apego muito importante, que é o apego às pessoas. Sim, o apego às pessoas. Geralmente, esse tipo de apego, ele vem camuflado, disfarçado de muito amor, de muito zelo, de muitos cuidados, de muita servidão, que nada mais é tudo isso que podemos traduzir tudo isso por um sentimento de posse pela outra criatura. Muitas vezes, para manter uma pessoa ao nosso lado, passamos a usar de subterfúgios, quer dizer, pretextos, mentiras, chantagens emocionais, submissão, sim, tudo com a finalidade de tornar essa pessoa dependente de tudo aquilo que podemos lhe oferecer. Olha aí, o nosso ego camuflando essas atitudes como corretas. Sim, são atitudes corretas. Mas, quando em exagero, se tornam nocivas. E nós não temos nem consciência de que o verdadeiro dependente disso tudo somos nós mesmos. Isso é muito comum entre cônjuges, namorados, amizades, pais, filhos, avós, netos também. É muito comum esse tipo de apego. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, quantas histórias tristes, quantas histórias de apego exagerado que nós conhecemos, esse apego excessivo, onde a pessoa abdica da sua própria personalidade para viver em função de outra.
Eu poderia dizer a vocês que a pessoa se sujeita a viver uma vida de humilhações, de privações, de agressões físicas ou verbais. Por quê? Porque essas pessoas esqueceram de amar a si mesmas. Sim, esqueceram de amar a si mesmas. Podemos dizer que elas se tornam idólatras. Sim, idólatras de companheiros, de companheiras, de filhos, de pais, de netos, de amizades, de artistas. Por quê? Idólatras. Porque elas amam mais o mundo, mais as pessoas do que o nosso Criador. Essa face do apego às pessoas já provocou muita dor e sofrimento nas vidas humanas. Por que eu digo dor e sofrimento? Porque esse exagero também resulta em crimes hediondos, assassinatos frios, suicídios, sim, suicídios. Isso tudo vão se arrastando por séculos, de reencarnações a outras reencarnações, e atrasa o nosso progresso espiritual, a nossa evolução. Nós não podemos esquecer, meus amigos e minhas amigas, que nada nos pertence. Tudo é empréstimo de Deus. Nem o nosso próprio corpo é nosso. Ninguém é de ninguém. Muito menos somos donos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, das nossas amizades. Sim. Ou qualquer outra vida humana. Não somos donos de nada. Coloquem isso em suas mentes. Meus irmãos, minhas irmãs, o amor verdadeiro solta, liberta. E o apego exagerado, ele nos faz reféns de outras pessoas. É uma prisão. Jesus também tem recomendação quanto a isso. Está em Mateus 12, 47 a 49. O evangelista Mateus nos conta que Jesus, vindo das esferas elevadas espirituais, diretamente enviado pelo nosso Criador à Terra para ensinar aquelas pessoas e a todos nós as lições de vida que deveríamos aprender. E ele tinha consciência dessa sua missão. E conta Mateus que ele se ausentou por alguns dias da sua família, da sua casa, porque estava pregando aquele povo que queria ouvi-lo, queria receber aqueles ensinamentos. E sua mãe, muito aflita, sentindo a sua ausência, pede aos seus irmãos, e ela também vai, à sua procura. E ficam sabendo que ele está em determinado lugar, pregando ali para aquelas pessoas que ouviam com muito interesse. E eles não entram,
Eles ficam do lado de fora, talvez até um pouco raivosos, a mãe preocupadíssima, e manda um mensageiro dizer a Jesus que sua mãe estava ali fora e queria falar com ele. Jesus não se perturbou diante disso. Ele olha para aquele mensageiro e diz: estende a mão para todos aqueles que estavam ali ouvindo atentamente e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para aqueles que ouviam, ele diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quando nós lemos isso nos evangelhos, ficamos surpresos. Mas será que Jesus fez isso com a sua mãe? Ele que pregava tanto amor entre as pessoas, tanto honrar pai e mãe que ele dizia? Mas vamos ver do lado real. Quando eu disse ali, idólatra é aquele que ama mais as pessoas e as coisas do mundo do que o nosso Criador. O que diz o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse momento, Jesus nos dá a recomendação e a lição, que ele estava ali a serviço do nosso Criador. Se ele saísse dali e fosse embora para sua casa, esse mandamento já seria prejudicado por ele. Sim, não diz ali amar a Deus sobre todas as coisas? E ele mostra para aqueles que o ouviam, para os fariseus, que já seria um motivo para que os fariseus o condenassem também. Mãe, a senhora tem que saber da minha missão. Primeiramente, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Então, ele não foi desobediente, viu, minhas meninas? As mães devem estar pensando, os pais, ele foi desobediente. Não. Primeiro ele obedeceu a Deus, nosso Pai. Aí sim, a sua família. E ele nunca deixou de desobedecer a sua família. Bem, minhas amigas e meus amigos, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco das lições do Evangelho, dessas recomendações de Jesus, da visão da nossa doutrina espírita, para que nós não entremos nessa de não nos amar, desse apego excessivo, desse egoísmo excessivo. Pensemos, sim, que Deus é o nosso amor maior, que Jesus, que a nossa família também é o nosso amor maior. E nós mesmos também somos o nosso amor maior. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ao próximo como a si mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, o grupo Aulas da Vida estará novamente no ar. Fiquem todos na paz do Divino Mestre Jesus.